Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou o Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E o tema do podcast de hoje, já vou falar logo de cara, é sobre o Voldemort, gente. Esse personagem que às vezes a gente esquece, né, que ele é uma pessoa, assim, antes de ser um vilão, antes de ser aquele monstro que a gente vê, que tem ali seu backstory, enfim, tem ali as suas, não suas motivações, mas enfim, tem uma história muito interessante, que inclusive não é abordada nos filmes, né? Grande parte dela. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar no podcast de hoje. A gente quer discutir esse backstory todo do Voldemort. Então vai ser um episódio muito legal também pra você que talvez não tenha lido os livros ainda, não tenha lido os últimos livros, enfim. Eu queria dizer que impressionante, eu acho que a gente bateu um novo recorde. Nem um minuto de podcast e o Pedro já falou mal dos filmes, cara. Parabéns, amigo, por mais essa conquista. Ai, obrigado. Achievement unlocked. Cara, o Voldemort, eu acho ele um personagem muito interessante. E é exatamente isso, assim, eu acho que ele tem uma história muito da hora, sabe? Que é isso, não é que, tipo, uma história de origem que justifica as ações dele, isso jamais. Mas realmente mostra, né, realmente como um vilão, um antagonista vai se construindo. E para falar sobre o Voldemort, a gente recebe aqui hoje na Semanária dos Bruxos o Lucas Norris, que é o criador do Twitter Lord Voldemort. Vocês já devem ter passado por ele, ou vocês seguem ele, enfim. É um Twitter bem legal. E o Lucas também, que já foi da equipe do Potterish uns anos atrás como social media, né? Muito obrigado, viu, Lucas, por aceitar o convite. Imagina, obrigado a você, Pedro, obrigado Marina pelo convite. Espero que a gente possa explorar bastante aqui a história do Voldemort, nesses nuances, como você falou, que não estão nos livros, não estão nos filmes, aliás, desculpa, né? Eles foram explorados nos livros, e é uma vida muito complexa, tanto dele quanto da família dele, né? Ele criança, ele como bruxo que foi. Vai ser muito bom participar desse debate aí. Eu acho que, inclusive, o Voldemort é um personagem tão interessante, com um backstory tão interessante que ele já virou fanfilme, né? Várias vezes. Tem aquele fanfilme Voldemort, a origem do herdeiro. E agora em março, abril, eu não sei exatamente, vai sair um fanfilme. Esse era italiano, agora vai sair um fanfilme francês. Que eu não lembro o nome, mas acho que é a Casa dos Gaunt. A Casa dos Gaunt. Que parece estar muito legal também. Então, assim, tem muita coisa sobre o Voldemort. Acho que às vezes a gente esquece, assim, de quão complexo é esse personagem. Mas antes da gente discutir o Voldemort, eu queria te perguntar, Lucas. Como é que é essa questão sua com o Twitter do Lorde, assim? Como que foi a criação e como é que é o persona, né? A persona, no caso. Porque não é exatamente o Voldemort, né? Você faz uma paródia, digamos assim. Exatamente. Eu criei a conta quando eu tinha 13 anos e tava naquele hype todo do lançamento do último filme, né? O Twitter explodindo, isso 2011, cheio de fã-clube. Nossa, muito boa aquela época, né? Só quem viveu sabe. O Twitter explodindo de fã-clubes, as notícias pipocando todo momento, né? Fotos das gravações, novos trailers que iam sendo lançados. E ali eu decidi criar uma conta e, na verdade, a primeira conta que eu criei foi um fã-clube, que era o Daily Prophet, e depois eu fui pro Lord Voldemort, que era um personagem que eu sempre flertei muito com a ideia de criar alguma coisa dedicada a ele, não porque eu apoio as coisas que ele faz, ou porque eu acho que tem algum tipo de justificativa, como a Marina falou anteriormente, a gente vai explorar esse tema mais tarde depois, mas porque na época, né, e até hoje, aliás, prevalecem várias piadas envolvendo as características físicas dele, né, a questão do nariz, a questão dele ter sido, né, de ter sido tão grande e importante, ainda assim, ter morrido para uma criança, para um bebê. Então tinha vários pontos ali que a gente podia explorar para fazer o personagem. E na época essa ideia era tão não conhecida, né? Não tinha nem de uma bolada ainda, que é um grande perfil aí que tá até hoje também. Surgiram vários outros perfis sátira, vários outros perfis fake ao longo do tempo. No próprio fandom de Harry Potter, né? O Tio Severo, enfim. Próprio Tio Severo. Na verdade, o Tio Severo já existia, mas eu acho que não era Tio Severo ainda na época, eu não tenho certeza. Ele é mais antigo que o Lorde, ele é de 2010. Mas acho que ele é mais fã-clube. Se ele era Tio Severo na época, aliás, adoro o Tio Severo, sou fãzão do perfil. Minerva diretora, o Albus Dumbledore. Mas na época eu acho que ele era mais um fã-clube também. Pra falar das notícias do filme, dos filmes, do que estava acontecendo de novo no universo. E eu queria realmente fazer um perfil para brincar de ser o Voldemort, né? Minha mentalidade na época era aquela. E o pessoal super se identificou, né? Ficava lendo, até hoje lendo os tweets como se fosse o Voldemort, conversando com as pessoas, respondendo as pessoas, tweetando ali. Então acaba gerando um engajamento legal, as pessoas se divertem bastante. E tá aí, deu certo até hoje, é muito gostoso postar lá. Eu acho muito interessante como realmente eu acho que vilões têm uma certa propensão. Eu acho que o Darth Vader também é um vilão que às vezes é muito zoado, que o pessoal faz quadrinho, o pessoal faz ele dançando, várias coisinhas assim. Subverte, né, a seriedade do personagem e tudo mais.
Exato, você pega a questão dele ser mal, dele ser perverso, mas você tira a parte do assassinato, né, do genocídio. Sim, ignora essa parte. Exato. E aí só fica uma coisa engraçada mesmo. Eu vejo, tipo, lá, né, você chamando seus seguidores de hoje malditos e tal, e o pessoal adora, né? Tipo, ai meu Deus, ele está me xingando, que incrível. Sim, exatamente. É muito divertido. Mas tem pessoas, né, que infelizmente já conversei com vocês dois, né, não conseguem fazer essa separação. Inclusive, já me cancelaram algumas vezes ao longo dos anos por fazer um perfil que homenagearia um genocida, um supremacista, e que eu estaria de alguma forma apoiando essas ideias. Claramente, né? Deixa aqui bem claro, não apoio essas ideias. Ah, tá, aula de interpretação de texto tá faltando. Exato, sim. Pegando esse gancho aí da interpretação de texto, né? Nesse caso não é realmente um grande problema, mas é que, enfim, a gente acaba esquecendo. Uma das coisas mais interessantes que eu acho, assim, sobre a história do Voldemort, gente, é a infância dele, né? Talvez até pelo fato de que, enfim, como a gente disse, não está nos filmes e é muito importante para a formação dele, ele teve uma infância meio tumultuada, né, gente? O que esse filme, inclusive, francês vai mostrar é a família dele, né? Os Gaunt, que são herdeiros de Salazar Slytherin, né? E a mãe do Voldemort, ela era uma criança ali, bruxa, uma jovem bruxa dentro de uma família muito tradicional e tudo mais. E ela se apaixonou por um trouxa, que era o Tom Riddle. E ela acabou enfeitiçando ele. Vocês acham que essa questão de ele ser fruto de um amor falso, enfeitiçado, uma poção do amor, como que vocês acham que isso moldou, assim, a infância e todo o caráter do Tom Riddle, assim, do Voldemort, no caso, né? Não do pai. A gente tem que lembrar também que eu acho muito relevante que a Merope, né, a mãe do Voldemort, ela sofria abusos psicológicos e físicos, né, dentro de casa, pelo pai e pelo irmão também. E quando ela se encantou, né, por esse trouxa, ela foi a grande decepção da família, que eram super conservadores e flertavam com esse ideal de uma linhagem pura, né, que foi exatamente o que o Voldemort propagou depois, a gente vai chegar nesse ponto. E aí, como o Pedro falou, né, ela, apaixonada por um trouxa, que já era uma grande frustração para a família, resolveu então fazer com que o trouxa se apaixonasse por ela, né? Se eu não me engano, no 6º livro, que é debatido entre o Harry e o Dumbledore, né, se a Merope teria feito Tom Riddle se apaixonar por ela pela Maldição Impérios ou pela Poção do Amor, e o Dumbledore vai e fala que é certamente pela Poção do Amor. E aí a Merope, acreditando, né, nesse romance que eles viveram por algum tempo, fruto de uma Poção do Amor, achava que, né, assim que parasse de dar essa poção para o Tom Riddle, ele, por conta do tempo que estavam juntos, se apaixonaria, enfim, por ela, né, o que não aconteceu. Quando o encanto se acabou, quando ela parou de dar poção de amor para o Tom Riddle, ele resolveu deixá-la grávida e sozinha do filho dela, que veio a ser o maior bruxo das trevas de todos os tempos, né? E aí eu dou para Marina essa questão que o Pedro levantou, que eu acho muito relevante também. Você é boa nisso, que a gente sabe, Marina. Né? O fato do Tom Riddle Jr., né, o Lord Voldemort, ter sido fruto de um amor forjado, virar, né, esse personagem aí que todos nós conhecemos muito bem. Você acha que é mais uma relação do orfanato, do meio que ele estava? Como é que você vê essa situação? Então, eu acho complexo. Porque, por um lado, eu acho uma pegada interessante, sabe? Sei lá, eu não gosto muito dessa ideia de você justificar a maldade de alguém porque aconteceu tal coisa. Tem gente que é ruim, tem gente que é mau caráter, tem gente que não tem moral, que não tem ética, sabe? E é isso, não precisa de nenhum grande fator, né? Tipo, justificando que a pessoa virou assim porque isso e aquilo. Então, tipo, eu acho muito mais interessante você falar, não, o Voldemort, pô, ele viu o poder, ele quis o poder, ele quis estar acima de todo mundo, quis dominar o mundo e tal. E a questão da concepção dele em si não tem nada a ver, né? Porque quantas pessoas no universo nascem de, né, casamentos, de noites sem amor nenhum e as pessoas estão bem, né? Assim, elas sabem amar, elas podem amar, né? Não é porque o cara é fruto de uma poção de amor que a capacidade dele de amar veio daí, veio porque ele é um psicopata mesmo, sabe? Mas ainda assim eu acho interessante, apesar de não concordar, de não eu achar que não é isso, eu acho interessante essa construção. Eu acho que é uma explicação meio óbvia que os fãs tentam encontrar, né? Exato, eu acho que é muito simplista, né? Eu acho que é mais complexo do que isso. E tipo, a questão da Merope em si eu acho muito complicado de julgar, no sentido que obviamente é totalmente errado, né? Basicamente ela sequestra o cara, né? Porque ele não tá indo com a vontade dele. Dentro disso, então, ela manipula, ela estupra, ela faz tudo, né? Porque o cara não tem vontade própria. É horrível, é horrível. Ao mesmo tempo em que ela era, como o Lucas falou, abusada física e psicologicamente pela família, que era totalmente miserável, vivendo uma pobreza extrema. E é isso, totalmente uma pobreza extrema, mas ainda tinha um certo orgulho, como se eles fossem superiores aos outros, só por eles serem bruxos e puro sangue. Tipo, amigo, você não tem nem o que comer, tá ligado?
E os caras se achando os maioral. Exatamente. E ela também sofria, de alguma maneira, uns certos abusos por uns trouxas dali, meio que da vila, talvez, pelo fato de que, enfim, eu lembro que tem uma passagem que conta que um dos irmãos dela teria o Malvino, sei lá como é que ele chama, não lembro, gente. É Marlono, né? Marvolo, o Marvolo. É que eu não lembro como é que ficou em português. Servolo, eu acho. O Servolo acaba, enfim, atacando, né? Isso, é porque na verdade, né, ela foi abusada por muito tempo, né, psicológica e fisicamente. E isso é explorado um pouco nos livros, né, que um pouco do poder que ela tinha, né, acabou sendo suprimido por conta dos abusos que ela sofreu. E aí, quando o irmão conta pro pai, o irmão da Meryl, né, conta pro pai que ela estaria apaixonada por um trouxa, eles então decidem atacar esse trouxa, né, e são presos, são enviados para Azkaban. E aí, quando ela consegue finalmente exercer sua liberdade mágica, né, digamos assim, consegue aflorar vários poderes dentro dela que ela havia suprimido por muitos anos, inclusive para escravizar, né, o pai aí do Lord Voldemort. Inclusive, isso é uma questão... eu não vou entrar, não. Eu ia falar alguns pulos aqui. Do Obscuros, né? É, Eu acho que, enfim, eu não sei o que exatamente que eu penso sobre essa teoria, mas... É que eu não acho que ela é um obscuros, porque, tipo assim, a ideia do obscuros é um pouco da repressão da magia por coisas externas, no sentido de, tipo assim, você sentir que você não pode usar sua magia. uhum. E esse não era o caso. Acho que o que o pai e o irmão dela mais queriam é que ela fosse uma bruxa poderosa pra fazer jus ao sangue dos Slytherin, né? Era assim, obviamente, a opressão que ela sentia em casa modificou a forma que ela lidou com magia, mas eu não acho que era isso necessariamente, porque o que me parece é que ela realmente não tinha uma magia muito boa. Ela não tinha uma magia suficiente para fazer feitiços, por exemplo. Ela não é descrita como um aborto, né? Mas é beira ali. Não, o pai e o irmão dela que chamavam ela de aborto, né? É, exato, ela não era necessariamente, mas aparentemente ela também não tinha um nível muito bom de magia, né? Então, assim, ela teve magia suficiente pra fazer uma poção do amor que durou muito tempo, né? E também ela não teve treinamento, né, gente? Ela não foi pra Hogwarts, ela não fez nada. Então, tipo, como é que você vai aprender? Ela era da casa, né, da cozinha, das tarefas domésticas, ela ficou a vida inteira sob essas funções mundanas e trouxas, né, digamos assim, e não foi dada a ela o direito de realmente explorar essa magia. Não tinha nem o Google pra ela aprender a fazer a poção do amor, gente. Fez na raça. Hermione não era viva ainda. Eu só queria aproveitar pra dizer, antes que as pessoas me cancelem, eu já tô cancelando o que eu mesma disse há uns anos, que eu fiz um vídeo no canal do Potterish que era tipo em defesa de Merope Gaunt. Só que na época, eu realmente não considerei a parte de que o que ela faz com o Tom Riddle pai é tipo estupro e sequestro, né? Então, tipo, eu não considerei, simplesmente não considerei isso. Então, hoje em dia eu só queria dizer que eu retiro a minha defesa, apesar de manter que é uma situação muito, muito complicada, assim. Não era uma pessoa sã fazendo aquilo, entendeu? Não, totalmente. Tanto não era que depois de 1 ano ou 2 de casamento, ela resolveu, né, que cansou de ver uma mentira e queria libertar o Tom Riddle, né, na época marido dela, da poção do amor, né, acreditando que ele ia ficar, porque ou ele amava ela, tinha aprendido a amar ela, ou porque ela estava grávida, né. É uma pessoa que não tem noção da magia, talvez, né? Porque, obviamente, não ia amar ela, né? Total. E quando ele saiu daquele encantamento, foi como se ele tivesse acordado de um pesadelo, né. Nem sei se com a poção do amor você tem noção do que você tá fazendo. Tipo, ele... Será que apagou os anos da mente dele? Ele, de repente, acordou ali? Não sei. Mas me parece que sim, quando eu tive contato com, né, um pouco da história dele, fui ler um pouco, a percepção que eu tive realmente foi essa, que ele acordou de um pesadelo, é como se ele tivesse dormido, né, por todo esse tempo, acordou e saiu dali, entendeu? Não quero saber, não sei quem é essa pessoa, não sei o que aconteceu e vou seguir minha vida. É porque a gente tem uma noção talvez um pouco deturpada, não deturpada, mas enfim, é que a gente vê a poção do amor ali no contexto de Hogwarts, sabe? Tipo aquela poçãozinha que os James Weasley vendem, que deve ser super fraquinha, sabe? Tipo, paixonitezinho. O que já é errado pra caramba, mas enfim, eu acho que a Amortentia real, assim, deve ser muito mais pesada, né? Muito mais, enfim. Uhum. E depois do abandono do marido, né, a Merope caiu em uma profunda depressão completa, assim, né? Passou a viver como uma mendiga pelas ruas de Londres, inclusive vendeu um objeto muito precioso da família. Qual foi o objeto, gente? O colar de Slytherin, não foi? Colar de Salazar Slytherin, exatamente. Eu me senti muito pressionada agora, fiquei nervosa. Ela vendeu esse artefato por migalhas, ela realmente entrou numa depressão profunda. Tanto que, enfim, o Tom Riddle foi pro orfanato. Exato, ela morreu no parto, né? E ele foi pro orfanato.
E aí, enfim, sobre essa questão do orfanato, né? O orfanato é uma coisa muito interessante da gente pensar no sentido da escrita da obra, né? Porque a J.K. Rowling, diferente da transfobia dela, que talvez ela não tinha 20 anos atrás, prefiro acreditar que não tinha 10, 20 anos atrás, ela sempre se preocupou muito com essa questão do orfanato, né? Que é uma preocupação muito, muito justa e que, enfim, é um trabalho que ela continua fazendo, apesar de tudo que a gente não gosta do que ela tá fazendo agora, mas ela continua com esse trabalho que é um trabalho muito importante, que é uma ONG que ela tem alunos. Bom, mas voltando a Harry Potter, o ponto é, o orfanato, segundo descobriu J.K. Rowling, é uma instituição, é um tipo de instituição que, como demonstram, né, muitas pesquisas científicas nas quais ela mesma se baseia, pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento de uma criança, né? Ela tem até essas pesquisas de que, enfim, uma criança que viveu em orfanato a vida inteira, ela tem não sei quantas mil vezes a mais chances de entrar na prostituição, de cometer um suicídio, de isso, daqui, enfim, ferra com a cabeça da criança, né? Acho que essas instituições totalitárias, de modo geral, eu não lembro nem qual era o filósofo, fugi da aula, que filósofo falava sobre isso, mas instituições totalitárias, de modo geral, né? Enfim. Só que tem algumas pessoas que acham que isso justifica as maldades que o Tom Riddle praticava contra as crianças do orfanato. E, tipo, beleza, ele era solitário lá, mas ele não era maltratado, né? Enfim, tipo... E aí a gente compara com o Harry, com o Snape, que também tiveram infâncias conturbadas, enfim... Não, acho que é isso que é muito louco, né? Tipo, ele é o maior vilão e tal, mas se você comparar a infância dele com a do Harry, com a do Snape, ele teve a infância mais de boa, cara. Ele não tava sendo, tipo, abusado por ninguém, né? Ele tava ali de boa. Ok, não tinha pai, não tinha mãe, o que não é algo bacana, né? Então, provavelmente ele não teve muito afeto, porque nesse lugar, quantos funcionários tem pra quantas crianças, né? Beleza, mas ele não tava sendo maltratado, tá ligado? Cara, é aquele rolê de são nossas escolhas muito mais que nossas qualidades que determinam quem nós somos, entendeu? Tipo, sempre a gente escolhe. Você sempre tem escolha. O Harry podia ter ido por um caminho ruim. O Snape poderia até o final ter ficado sendo comensal. Que bom que você falou dessa parte de escolha, Marina, porque essa é uma questão muito importante para o jovem Tom Riddle, que por muito tempo, inclusive, não acreditava que a mãe dele era uma bruxa, porque como que uma bruxa pode sucumbir, né, a uma coisa tão mundana quanto a morte? Essa questão da escolha que a Marina falou, nossa, é um gancho perfeito, né? Porque para ele, a mãe dele escolheu morrer, a mãe dele era uma bruxa, escolheu a morte, e isso era completamente inconcebível para o Voldemort, né? Na época, então, Tom Riddle. Tanto que ele parou de ser Tom Riddle, né? Assim, ele justamente escolhe um outro nome, porque ele fala, você acha que eu vou manter o nome do meu pai trouxa e da minha mãe, que foi fraca demais pra continuar viva? Tipo, deve ser um certo conflito, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que ele tem muito orgulho da linhagem dele, porque ele vem, né, do Salazar Slytherin, ele tem muita vergonha, né? Por causa de quem são os pais. E aí, enfim, Dumbledore mais uma vez fazendo merda, né, gente? Porque já tinha feito a merda nessa época com o Grindelwald, né? E aí ele foi lá e, tipo, resgatou o menino, uma coisa muito da hora e tudo mais, mas, assim, subestimou demais, assim. As enfermeiras, enfim, o pessoal do orfanato falou pra ele, ó, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é mau. E o Dumbledore meio que passou a mão na cabeça e, bora, vamos pra Hogwarts, lá você não pode fazer isso, mas, assim, vamos de qualquer jeito e, tipo, não deu a devida atenção a um problema que, sei lá, eu entendo que ele não podia, sabe, ele talvez não imaginasse, mas de qualquer maneira, ele continua fazendo isso em Hogwarts e o Dumbledore também nem pra ficar de olho, sabe, sei lá. É que o Dumbledore, velho, ele é muito deslumbrado com poder. Exatamente. O cara, tipo, ele vê uma criança no orfanato que nunca teve contato com nenhum bruxo, com nada, e a criança já é tão poderosa, ele fica, meu Deus, que foda, tem que trazer esse cara pra ser meu aluno, entendeu? Tipo, ele não para pra pensar, parece, na possibilidade de que, gente, esse menino aí, ele tem um problema, entendeu? Ele pode matar um pessoal aí. Porque mesmo o Tom não tendo noção, né, da herança mágica que ele tinha, ele já percebia dentro do orfanato que algum grau de compreensão, assim, que as habilidades dele eram além das crianças normais do orfanato. Aí eu lembro um caso de uma briga que ele teve com um garoto lá do orfanato, que ele pendurou, né, sem nada, né, com a mente dele, sei lá, o coelho do garoto nas vigas lá do teto. Então ele sempre soube que ele era diferente, que ele tinha alguma coisa diferente, não sabia muito bem o que. E o Dumbledore chegou lá, né, como você disse, fascinado por essa criança prodígio, digamos assim, que era um troféu. Era um troféu para Hogwarts. E
e ficou por isso mesmo, né? Vamos ver no que vai dar. Exato, exato. Enfim, não querendo entrar muito no Dumbledore, mas eu acho que é um pouco importante pro rolê do Voldemort. O Dumbledore, ele é desatento. Não é que ele não se importa, mas ele parece estar muito focado nas questões dele mesmo do que pra olhar pro outro, né? Porque é isso, tipo, tem aquela grande reprodução, né? De tipo, meio que tem um momento que ele tem uma fala com o Tom Riddle, que é a mesma fala que ele tem com o Harry 40, 50 anos depois, né? E tipo, meu, não se toca, né? E o Tom Riddle é um bom ator, né, gente? Vamos falar? Tem uma questão muito importante, assim, não justificando, né? O Tom Riddle, enfim, né? Como o Marino escreveu na pauta, o maior gatinho de Hogwarts até a chegada de Olivia Wood. Ele era muito charmoso, né? Enfim, ele era muito charmoso, ele conquistava muitas pessoas, né? Além dessa questão do poder que conquistava o Dumbledore, mas por si só ele já era uma pessoa muito... Ele era favorito dos professores, enfim, ele fazia, assim, um personal branding, um branding pessoal dele, sabe? Pô, cara, ele era inteligente, simpático, charmoso, tirava notas altíssimas, bonito. Quer dizer, sabe? Meu Deus, que sonho ter esse aluno por aqui, né? Realmente, quem vai desconfiar? Pois é, até o Horácio, né, o Slughorn, o queridinho, falou, né, que quando conheceu o Tom Riddle, que era um menino tranquilo, comprometido, brilhante. Então, assim, era um aluno que todos os professores dirigiam vários elogios. Que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu acho que teve alguma ocasião em Hogwarts, ou pré-Hogwarts, que o Dumbledore censurou alguns comportamentos que o Tom Riddle tinha no orfanato, como, por exemplo, roubar objetos dos colegas do orfanato para botar no armário como troféu, né, guardar como troféu. E disse que existia um código de conduta em Hogwarts. Mas foi isso mesmo, foi antes dele ir pra Hogwarts, mas tipo, foi só isso, tá ligado? Só deu esse sermãozinho, tipo, só que lá você não vai fazer nada disso, né, fio? Então, tá tranquilo. É a questão de não ter moral, né? Porque aí o Tom Riddle, ao invés de pensar, ok, isso é errado, não vou fazer mais, é tipo, ok, isso é visto como errado, não vou deixar ninguém descobrir. Exatamente. E o que era muito senso comum, né, quando se falava do aluno Tom Riddle, era essa questão do jovem brilhante, né, do jovem que não era um monstro. O Slughorn até fala isso, né, se o monstro existisse, ele teria sido enterrado há muito tempo, alguma coisa assim. E realmente ninguém desconfiava. E o Tom Riddle, ele entrou em Hogwarts com um objetivo, me parece, desde muito cedo, que pra mim já é bastante bizarro, porque toda a trajetória dele em Hogwarts, né, pelo que nós temos conhecimento, foi uma trajetória calculada, porque ele não era uma pessoa estável, ainda assim, ele fazia parecer com que era um aluno, né, normal como qualquer outro e com méritos de notas espetaculares, com elogios de todos os professores, e ele estava ali realmente para aprender, né, para usar a escola como um meio para aprender o que ele realmente queria fazer, que era buscar a imortalidade, era impor suas visões, que eu não sei em que momento que ele adquiriu supremacia, né, da linhagem pura dos bruxos, né, da perseguição aos trouxas, de criar um exército. Ele foi usando Hogwarts como uma espécie de degrau para chegar lá, né, sugando o conhecimento de todos os grandes mestres que tinham ali para chegar no seu objetivo final. É que as coisas, né, cara, elas não somem só porque alguém é derrotado, né? Tipo, a gente vai discutir mais o Grindelwald depois, né? Mas assim, o Grindelwald tinha totalmente ideais supremacistas, né? Apesar de que era uma coisa mais mascarada. E no caso, eu imagino que mais pra frente, né? Conforme a gente vai descobrindo em Mais Fantásticos, não devia ser tão mais mascarado assim, né? Mas então ele tinha ideias supremacistas e aí, beleza, ele foi derrotado, foi preso, etc. Mas isso não quer dizer que não tinha gente que continuava apoiando, entendeu? Assim como no mundo real, né? A gente teve lá o nazismo, uma tragédia horrível, aí foi censurado, as pessoas não podem fazer nada nazista e não sei o que. Tem partido nazista na Alemanha, cara, hoje em dia, neonazista. E olha que a Alemanha é um dos países que realmente, tipo assim, a gente nunca vai deixar de falar dessa merda pra isso nunca mais repetir. E olha o que tá acontecendo, sabe? É que eu acho que juntou a má índole dele, né, que já era meio que inerente, talvez, à personalidade dele. E aí ele encontrou ali em Hogwarts, né, esse pessoal da Sonserina que talvez já carregava um pouco disso. Não tô falando da Sonserina como um todo, tá, gente? Pra não ser cancelado. Mas alguns alunos ali dentro que tinha todo esse orgulho do Salazar e disso, daquilo, enfim. Juntou as duas coisas, né? Mas ele tinha realmente, assim, ele era tão... Eu acho que a primeira coisa que ele fez, assim, que realmente ilustra muito, né? Não foi só apenas, enfim, abrir a câmara secreta. Foi incriminar o Hagrid, né? Porque, enfim, quando ele viu que o negócio podia dar merda, no sentido de, tipo, porra, peraí, isso aqui, eu abri a câmera, agora deu merda, amarrei uma menina, enfim, a escola vai fechar. Não pode fechar, porque senão eu vou ter que voltar pro orfanato. Então eu vou achar um bode expiatório aqui e vou, enfim, incriminar o Hagrid. Exatamente.
Exatamente, Sim. porque a gente vê, né, que desde cedo ele já tinha esse plano estruturado do que ele queria fazer ali, né, onde ele queria chegar. Ele não estava ali como qualquer aluno normal, fez 11 anos, tem que estudar, vai para Hogwarts e tal. Ele estava ali com um propósito, e essa história da Câmara Secreta é bem interessante, porque ele ficou obcecado quando ele começou a descobrir a origem dele, com a herança que ele tinha, e começou a pesquisar, né, quem ele era, quem eram seus ancestrais, seus pais, seus avós, seus bisavós. E com isso ele foi ficando cada vez mais convencido de que ele tinha um propósito ali. E esse propósito era realmente exterminar os diferentes, né? Era impor uma classe dominante sobre a outra. Custe que custar, ele ia fazer aquilo, né? Nem que tivesse que botar um bode expiatório. Então, eu tenho as minhas dúvidas sobre isso. No sentido de que, assim, logo cedo ele sacou que para ele atingir o objetivo dele, né? Ali quando ele descobriu que, enfim, para ele ser imortal, ele teria que dividir a alma em Horcruxes, e isso causaria um grande rebuliço, enfim. O ponto é, essa questão toda, dele ter essa questão da supremacia bruxa, eu não sei se ele tinha aquilo inerente, porque ele tinha orgulho dos ancestrais dele, ou se simplesmente foi meio que uma maneira de, olha, com essa mensagem aqui, eu vou conquistar uma galera que vai me seguir pensando nisso. Porque se eu simplesmente falar pra essa galera me seguir porque eu quero ser imortal, elas vão falar, vai se fuder, o problema é seu, entendeu? Então, assim, eu acho que o objetivo principal dele não era nem necessariamente esse, sabe? Foi meio que ele achou pra poder conquistar uma legião de seguidores. Da mesma maneira que o Grindelwald fez isso, ele manipulou, né? Eu acho que pra ele o poder tava acima dessa causa de trouxa, de sangue ruim, não sei o quê. Mas era um ponto também, porque eu acho que ele gostava de se sentir superior. Porque se ele não gostasse de se sentir superior, ele não tinha feito Horcrux em relíquia de fundador de Hogwarts, né, cara? Sim. Ele tinha feito num grão de areia jogado e foda-se, né? Mas não, ele quis... Ia ser mais difícil de achar, inclusive. Ele quis que fosse um legado, que fosse uma coisa. Então o cara tem uma pira de realmente eu sou superior e tal. Eu acho que mais ainda porque ele sabe que se você for pegar nessa coisa de sangue puro, ele não é, né? Ele é mestiço, a mãe dele praticamente um aborto, o pai dele trouxa, então ele tem que realmente trabalhar pra se desvencilhar dessa imagem que o envergonha, né? Exato, né? E vamos lembrar que depois desse acontecimento aí da Câmara Secreta, Tom Riddle foi fazer uma visita, né, à família da mãe dele. E ele chegou na casa do tio, que eu esqueci o nome, né? Acho que é Morfino, Marrolo, enfim. Morfino. Morfino? É Morfino? Mais cedo, gente, o Pedro falou o irmão dela, o Marvolo, mas é Morfino. Mas é que o pai dela era o Marvolo, que em português é Servolo. Enfim, confuso. É um rolo por causa das traduções. É uma confusão, né? Mas enfim, ele conseguiu chegar no tio, né? E ele descreve que não ficou nada impressionado com o tio. E em determinado momento da conversa, ele fala que o Voldemort, né, se parecia muito com aquele trouxa, se referindo ao pai dele. E fez com que o Voldemort ficasse enfurecido e quisesse buscar vingança. Então ali ele vai e mata, né, toda a família dele, né? Ele mata o pai dele, o avô dele e a avó dele com a Avada Kedavra. Isso ele tinha 15, 16 anos, né? Você vê que é uma pessoa realmente... É um psicopata, realmente. Não que eu seja um profissional da saúde mental para diagnosticá-lo, mas enfim, parece muito uma psicopatia. É isso, acho que todos os outros personagens eu sempre sou muito contra. Não, cara, a pessoa é ruim, tem mau caráter, não quer dizer que a pessoa tem algum estado mental ou alguma coisa. Mas o Voldemort é psicopata, gente. Se você não sente remorso, você é psicopata, acabou. E aí ele pegou, né, nessa ocasião, quando ele matou a família toda, ele roubou o anel da família Gant e fez, né, a Horcrux. É uma pessoa bem interessante. E até essa coisa, né, de ele querer a supremacia bruxa, que é uma forma de alimentar o ego dele, né, não dá pra mentir, é também um paralelo com Hitler, né, que pregava a supremacia branca, né, de arianos. O que são arianos, né? Tipo, pessoas brancas, loiras de olhos azuis, que não era o caso do Hitler, que tinha cabelo preto e olho castanho. E assim como o Voldemort era, tipo, mestiço, né? Mas aí parece que por você ser o líder no movimento, aí você consegue burlar isso, sei lá. Mas era muito uma questão de ego, cara, eu acho, assim. Então não é que ele não acreditava, ele acreditava sim, mas eu acho que tem muito a ver com acreditar porque isso validava ele. Uhum. Pois é, essa então foi a trajetória, né, do nosso querido Tom Riddle em Hogwarts. E aí depois vamos pra vida adulta dele, né, gente? Também foi super movimentada. Sim, exatamente. A vida adulta dele, na realidade, foi a consumação de tudo que ele planejou ali em Hogwarts, né? De tudo, enfim, onde ele realmente podia colocar em prática, onde ele não tinha o Dumbledore pra poder... Não tinha, na realidade, nenhum professor pra poder enganar, né? Ele já tava ali tudo claro que ele queria fazer, enfim. E aí foi quando ele começou a fazer as Horcruxes e tudo mais. Horcruxes, né? Nunca sei o plural.
Se eu não me engano, ele fez 2 ou 3 Horcruxes no último ano dele em Hogwarts, mas eu não tenho certeza. Foi depois daquela conversa com o Slughorn, né? Ele já tinha guardado esses 2 objetos aí, o diário dele e o anel da família Gant. Uhum. E aí, quando o poder sobe a cabeça dele, né, surge a profecia, né? Ali naquela época surge a profecia da Trelawney. A gente sabe que essa profecia falava, podia ser tanto o Neville quanto o Harry. E também, enfim, tinha essa frase que eu acho que é muito importante. Ele o marcará como seu igual. Então, ou seja, o cara não interpretou direito o negócio e já foi dando a louca, né? Eu acho que no caso ele não recebeu a profecia completa, ele não recebeu essa parte, né? Mas mesmo que ele tivesse recebido, ele também teria parado pra pensar, eu acho. Tipo, acho que ele recebeu grande parte da profecia que teria dado, assim, uma noção, assim, pra ele do que fazer e do que não fazer, enfim. Na realidade, eu acho que é aí que ele começa a ter toda a derrocada dele, no sentido de que, assim, até então ele tava construindo uma carreira, né, na maldade, bem concisa, enfim, enganando todo mundo e dando certo. Aí foi onde realmente mexeu com tudo, né? Não, e assim, ele foi construindo uma trajetória de obsessão pelo poder ao longo dos anos. E era uma trajetória, mais uma vez, muito bem calculada, né? Antes de chegar na noite, na fatídica noite, né, de 31 de outubro, onde ele assassinou, né, Lilian Thiago Potter, ele foi caminhando, depois da formatura, para colecionar esses artefatos raros e se aprofundar cada vez mais no estudo das artes das trevas, né? Ele sumiu por um período, acho que de 8 ou 10 anos, para estudar e se aprofundar nas artes das trevas, e foi reunindo o exército, né, onde ele passava e matando as pessoas que cruzavam o caminho dele. E isso tudo foi fazendo com que ele ficasse, ou ao menos se sentisse, né, mais poderoso, imortal, capaz de tudo a qualquer custo, né? E ai de quem ficasse no caminho dele. Eu acho que isso prejudicou muito o julgamento dele também, em diversas atitudes, né? A principal delas, claro, o assassinato de Lilian Thiago Potter. Eu acho que juntou duas coisas, né? Juntou o fato de que ele tava fazendo mais Horcrux, né? Ou seja, ele tava ficando progressivamente menos humano, porque ele tava perdendo um pedaço da alma dele, né? E isso, né, que o Luca já falou, que ele tava crescendo, tava tendo mais seguidor, tava tendo mais poder. Eu acho que isso fez com que ele virasse, uma pessoa que sempre foi bem das aparências e bem calculado, né? Sempre pensou muito antes de fazer as coisas. Ele parou com isso, né? Uhum. Tipo assim, o negócio subiu a cabeça dele de uma forma que ele parou com esse rolê, sabe? Tipo, porque o fascismo do Voldemort era muito mais claro, porque era escancarado. Eu acho que ele optou por não seguir uma linha mais sutil, né? Que nem o Grindelwald fez. Ele realmente optou por, tipo, deixar bem claro, olha, realmente é isso, aqui é sangue puro, nós somos bruxos, trouxa, vamos matar todo mundo, e né? Assim, ele não tentou disfarçar, não tentou fazer um discurso em volta disso e tal. Foi justamente, né, o fato dele não esconder esse discurso que fez com que ele tivesse tantos seguidores, porque muitos apoiaram a causa dele, essa causa de dominar os trouxas e nascidos trouxas. Muitos também se juntaram ao exército do Voldemort, porque, né, estavam atrás da fama e da riqueza que ele podia proporcionar, e também tiveram muitos que se juntaram com medo, né, dele, do que era a lenda Lord Voldemort, e acabaram entrando no exército por conta do medo, o que é uma característica, fazendo esse gancho com o que você falou do Grindelwald, que não existia no Grindelwald. O Grindelwald, ele persuadia as pessoas a fazerem parte do movimento dele. O Voldemort jogava com medo, né, una-se a mim ou morra, literalmente, apesar de que muitos apoiavam a causa dele explicitamente e eram fiéis seguidores, né. Exato, é que eu acho que o rolê do medo veio depois, né? Pegando um dos personagens que mais tá se cagando, que é o Lúcio Malfoy, né? Tipo, lá em Relíquias ele tá, meu Deus do céu. Tipo, ele total acreditava nisso e seguia. Ele tinha medo do Voldemort, sempre teve, né? Quando ele volta ali em Cálice de Fogo, e aí o Voldemort fala, ai, Lúcio, né? Você sumiu, né? Não sei o que. A Lúcio, não, mas sempre te seguia, ai, meu Deus, não sei o que. Tipo, ele já tem medo do Voldemort, mas ainda assim tem uma lealdade. Ele acredita muito naquilo, né? Nessa causa do sangue puro. Só que, velho, já no 7º livro, o que ele mais quer na vida é vazar dali. Eu acho que essa questão toda dos seguidores dele, né? Não só do Lúcio, mas o Lúcio representa muito bem isso, porque eu acho que talvez é até que a gente tem mais contato, né, ao longo dos livros e dos filmes. Do quanto você pode ser capaz, às vezes, para simplesmente dar um suporte ali e perseguir os seus ideais, no sentido de que, você acha que, às vezes, cara, você não é um genocida. Você não quer participar de um genocídio, mas você tá tão, assim, com vontade de colocar aquilo em prática, no sentido de, sei lá, você é trouxofóbico, você não quer matar todo mundo, mas você só não quer que eles vão pra Hogwarts. E aí você entra nisso, é muito o que o Grindelwald quer fazer ali. A gente sabe, até onde a gente assistiu em Animais Fantásticos, que, inclusive, o próprio Teseu, quando chega lá no discurso dele, fala, olha, essas pessoas não são más pessoas, elas estão só... Eu sei que no caso dos comensais é diferente, mas vai chegando tudo num nível que essas pessoas perdem um pouco
da humanidade porque elas querem atingir aquele ideal, sabe? Só que também chega um momento que elas começam, tirando alguns, tipo, sei lá, a Bellatrix, eles começam, tipo, peraí, o que é isso, sabe? Sim, sim. E é isso que dá, inclusive, a Primeira Guerra Bruxa, né? Porque o Voldemort, ele tava se tornando muito poderoso. Ele tava também usando, além das magias imperdoáveis, né? Que a gente conhece muito bem, alguns outros truques, né? Como a questão da legilimência, que ele literalmente era capaz de ler, controlar e manipular a mente das pessoas, né? Ele gostava frequentemente de invadir a mente dos comensais e de outras pessoas, criando visões deturpadas, né? Mas ele fazia isso com os comensais também? Fazia com os comensais também. Bom, enfim, se fuderam com razão, né? Tem um trecho que fala, né, que ele só deixava as pessoas em paz quando ele extraía, né, a última gota de agonia daquela pessoa. E aí, finalmente, ele matava a pessoa, quando a pessoa pedia, implorava para morrer. Mas aí não era no caso era no caso, tipo, dos inimigos, entre aspas, sabe? Não era necessariamente dos comensais, ou será que ele também fazia isso com os comensais? Não, não. Mas tiveram casos de comensais que traíram a confiança dele, ou Ah, sim, sim. não fizeram o que ele pediu. E esse foi o fim, né? Implorar pela morte, né? Olha a pessoa que nós estamos falando. É sádico, é por isso, é realmente assim, gente, longe de mim defender Cursed Child, longe de mim achar que faz sentido o Voldemort e a Bellatrix terem uma filha. Dito isso, realmente eu acho que é os únicos que têm um nível de insanidade parecida, né? Tipo, a Bellatrix é muito sádica, né? Muito pra caralho. Uhum. E a Delfine também. Enfim, o resto que você vê ali, realmente, no geral, do que é descrito nos livros, o pessoal tá com medo. O pessoal já tá num certo nível ali que tá foda. Acho que também tem o Greyback, por exemplo, também continua querendo matar o pessoal lá, mas... Ele é bem doido também. O Lúcio, meu Deus, velho. Acho o Yaxley também já tá um pouco assim. Dolohov, já tá meio estranho, entendeu? O rolê. Porque eu acho que esse é o ponto. O Voldemort vai perdendo a humanidade. O poder vai subindo a cabeça, no nível que ele perde um pouco o controle até das pessoas que seguem ele, entendeu? Exatamente. Isso depois que ele reviveu, mas antes, né, já, nesse rolê dele ir atrás dos Potter, velho, não precisava, entendeu? Tipo assim, você tava no teu auge, você tava no seu auge, velho. Não precisava fazer aquilo, pensava melhor, refletia, mas ele, parece que ele fica tão apavorado com a ideia de perder tudo que ele tem, que ele vai lá e perde tudo que ele tem. KKK. Quando ele tomou conhecimento da profecia, né, de que existiam... Como é que é a profecia, gente? Me ajuda aí que eu esqueci. Que aquele com poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar, né? Filho daqueles que os defenderam 3 vezes e o Lorde das Trevas o marcará como ser igual. E terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E eu não pode viver enquanto o outro sobreviver. Aí que tá o rolê, né, gente? A questão sempre é a escolha, né? Eu acho que ele faltou um pouco nas aulas de adivinhação. Pois é, mas aí, quando ele recebeu essa profecia, né, ele ficou obcecado com a ideia de perder o poder para alguém que tá nascendo ali, né, que essa profecia é verdadeira, ele não pode perder o poder. E então ele começou a ir atrás, né, de quais bebês poderiam ser esses, né, que atenderiam os requisitos da profecia. Existiam 2 bebês, Harry Potter e Neville Longbottom. Exato, eu acho que ele escolhe o Harry porque acho que o fato da Lilian ser nascida trouxa, né, e dela ser uma bruxa muito talentosa, que ele inclusive tentou recrutar, mesmo ela sendo nascida trouxa, eu acho que isso ficou mais demarcado. Os Longbottom era uma família por sangue, né, então eu acho que a lógica dele foi tipo, eu acho que essa daqui é mais óbvio, né, que seja. Vai entender o que se passa na cabeça desse homem. Não, mas realmente despirocou, velho, tipo assim, não tinha por que ele fazer aquilo naquele momento. Ele não ia ter perdido as coisas, sabe? Assim, que bom que fez, o mundo bruxo está salvo, né? Mas... Que bom que fez, exatamente. A história só aconteceu porque ele fez isso. Mas nós, a maldição da morte, a maldição imperdoável, a mais poderosa que temos. Um bebê, a maldição ricocheteou. Ai, é que é isso, mano, é engraçado, velho. É engraçado, não tem como. E é uma das lições mais importantes, eu acho, de Harry Potter, né? Porque é mais talvez não mais importante, mas é mais bonita, né? A questão da Lily ter sacrificado a sua vida para proteger o seu filho. E realmente era um poder que o Lorde das Trevas desconhecia. O amor. Ele estudou tanto, ele aprofundou tanto, mas o mais puro e genuíno dos sentimentos, mais natural dos sentimentos, que é o amor, ele era incapaz de sentir. É bem forte essa mensagem. Nossa, total. Ele não tem nenhum contato, ele não tem nenhuma amizade, ele não tem nenhuma grande figura na vida dele. Tipo assim, e por escolha, né? Tipo, ele não quis criar vínculos também, sabe? Ele só tava ali com o objetivo dele e tal.
Ele quis criar vínculos só relacionados ao poder, né? Uhum. Exatamente, servos, né? Não eram amigos, não eram namorados, eram servos. E ali ele criou, né, a sétima Horcrux dele sem saber que estava criando. E depois de mais de 10 anos aí de muita dominação e morte. Eu nunca vi ninguém falar dessa forma, que é a Lilian que criou o Horcrux. Mas é verdade. É verdade. Loucura. Que mulher. Que mulher. E eu só queria falar um último ponto, que não é uma discussão, não tem nada a ver, eu só quero deixar claro, assim, pra não dizerem que eu não falei mal dos filmes desse episódio, né, pra eu cumprir minha meta, de que realmente me faz muita falta no sexto filme não ter as memórias do Voldemort. Tem, né, mas é muito reduzido, mas é porque realmente no sexto livro é o meu livro favorito de Harry Potter. Não é só por causa das histórias do Voldemort, também por causa de Harry e Gina, mas assim, é uma coisa muito legal, é muito interessante a gente ter um contato com a psique dele de alguma forma, com as memórias, porque a gente só tem basicamente os embates dele com o Harry, né? A gente não tem nenhum outro contato além desse, então é muito legal que a gente pode ter as memórias e ver realmente como, assim, dava, mas não dava pra prever que ia acontecer o que aconteceu, né? Muito, e como ele era um cara genial, assim, porque, gente, pra você ser um genocida, você tem que ser muito inteligente, e é uma pena que você use isso pro mal, né? Mas realmente tem que ser. É isso, assim, tipo, a gente fez um episódio sobre a Sonserina, né? Muito bom, aliás. Ai, obrigada, feliz. E, cara, é isso, tipo assim, a Sonserina tem características muito fodas, né? O ponto é de que forma você vai usar, né? Mas são características muito fodas. Não, total. O Tom Riddle poderia ter sido um corvino, gente. Honestamente, sabe? Mas não porque justamente ele escolhe usar essa inteligência toda para o mal. E também a questão, a curiosidade dele não é movida pelo simples interesse naquela situação. É que a curiosidade vem da ambição, né? Por causa disso. Se fosse a curiosidade pela curiosidade, aí ele seria corvino, de fato. Exatamente. Tipo, quero pesquisar as Horcruxes só pra saber. Não, eu quero pesquisar, é um negócio super... É uma magia extremamente avançada e eu quero pesquisar porque eu quero fazer, entendeu? Exatamente. Eu acho que é muito que a Marina falou, assim, não tinha como prever que seria esse bruxo que foi, né, o estrago que fez, mas eu acho ali também, como a gente falou, né, no longo de todo o episódio, que ele foi demonstrando aos poucos características de desvio de personalidade, né, que deveriam ter sido observadas e censuradas imediatamente, né, por quem deveria ser responsável por ele, né, os professores de Hogwarts, o próprio Dumbledore que trouxe ele pra escola, na época era professor. O BO é seu. O BO é seu. Gente, Hogwarts, nossa, pedagogicamente aquilo ali tá muito errado, né, cara? Realmente. Sempre foi, né? Sempre foi. Com isso, nesse encerramento, eu gostaria de dizer para todos vocês, como a Marina disse, essas memórias todas em Enigma do Príncipe são muito interessantes, então não se contente, caso você não tenha lido os livros, não se contente com este podcast. Vá ler os livros. Vale os livros. E especialmente o sexto livro. E aí depois você volta aqui e escuta de novo aqueles, né? Você vai ter outra visão do podcast. Pedro, Marina, Lucas, li o livro, discordo de vocês. Exato. Vamos debater. Eu espero que esse episódio tenha feito todo mundo ter contato, ainda que né, superficial um pouco, da história do Voldemort, tenha mais curiosidade, venha aqui debater com a gente depois, falar o que achou, porque essa história é bem extensa, tem muitas incógnitas ainda, e seria muito bacana explorar. É isto. E se o pessoal quiser encontrar você, Lucas, nas redes sociais, pra falar que discorda de você, ou pra falar que você, enfim, é um supremacista Vai por me ter um perfil, cancelar. enfim, onde eles te acham? Tem o Lord Voldemort, né, como todos sabem, a foto de perfil é o próprio Voldemort, não vai ser difícil de achar, e tem as redes sociais também, pessoais, Lucas Norris, pelo Instagram e pelo Twitter, Norris com 2 R's, N-O, 2 R's e S, Lucas Norris. Arrasou. E as suas, amiga? As minhas são todas Marinanderi. Marina, A-N-D-R-I, no Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. As minhas são IM Pedro Martins em todas essas mesmas redes sociais da Marinha, ou seja, tudo que tem eu tô. E é claro, tem as coisas do Potterish, né? Vocês têm que seguir o Potterish, é @Potterish oficial no Instagram e no restante das redes sociais, né? O melhor site Harry Potter do Brasil, tem que seguir. Exato. No Twitter, no Facebook, etc. É só Potterish e tem também o site, né? O potterish.com, onde vocês podem encontrar todas as notícias e artigos e tudo mais legal do mundo de Harry Potter. Isso aí. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Marina e Pedro, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, valeu por ter participado. Será que agora vai? Agora vai. Gente, essa é a 15ª vez que a gente tenta gravar esse episódio. Por aí. Inclusive é uma regravação, porque o primeiro a gente simplesmente perdeu os áudios. Foi incrível. Vamos ver se agora vai. Agora vai. É isso. Se vocês estão escutando até aqui é porque deu certo. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Beijo.